Então, lá, gurizada, o que representa um radical livre? Um radical livre é toda estrutura que tem a quebra de uma ligaçãozinha e fica com o seu elétron desemparelhado. Lembra que essa representação de elétron desemparelhado nada mais é do que uma valência livre, que é um espaço aberto para uma futura ligação. Então, o que é importante salientar, pessoal? Radicais livres são estruturas muito instáveis. Qual é a tendência dessa estrutura que tem esse elétron desemparelhado? A tendência dela é querer emparelhar esse elétron e voltar a ter estabilidade através de uma ligação. Então, como é que vocês reconhecem um radical livre? Ou vai aparecer uma bolinha, que representa o elétron desemparelhado, ou aparece um tracinho, que é a caracterização da valência livre. Então, isso é radical livre. Toda estrutura que tem o elétron desemparelhado. É instável, gurizada, bem instável. Então, os radicais, pessoal, eles têm terminações. Nós temos os chamados radicais saturados, que são radicais alquilas, a terminação é il ou ila. Toda estrutura que terminar em il ou ila é radical orgânico, não tem nem que ter dúvida sobre isso. Aí nós temos os radicais alcenilas, alcoilena e arilas. Hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai se deter nos saturados. Então, lá, gurizada, o que representa um radical alquilo ou radical orgânico saturado? É aquele em que a valência livre, o elétron desemparelhado, está localizada em um carbono saturado. Então, a denominação desse radical, gurizada, é a mesma, semelhante à que nós vimos dos hidrocarbonetos. Tu vai pegar o quê? Ó? Tu vai pegar o prefixo que caracteriza o número de carbonos, um carbono MET, ó, valência livre, terminação il ou ila. Então, MET com il, esse aqui é o radical metil ou metila. Aqui nós temos, ó, 2 carbonos, valência livre em carbono saturado. É um radical orgânico. 2 carbonos, et. Terminação padrão de radical il ou ila, radical etil ou radical etila. Cruzada, atentem por uma coisa aqui, ó, extremamente importante. Se nós pegarmos o propano, existem aqui, ó, 2 hidrogênios que são diferentes. Ou seja, o que vocês têm que pensar? Ó? Se nós tirarmos esse hidrogênio, deixando a valência livre nesse carbono ou nesse carbono, nós teremos o mesmo radical orgânico. Agora, se a valência livre for retirada desse carbono que é secundário, nós teremos um radical orgânico diferente. Tá? Então isso é importante salientar. Então, os tipos de radicais, gurizada, nós temos o prefixo N, que ele é facultativo, ou seja, N significa que a valência livre está em um carbono primário de cadeia N de normal. Então, a valência livre em carbono primário de cadeia normal, N. 3 carbonos, prop, radical il ou ila. Então, esse é o radical N-propil ou propila. Agora, gurizada, esse aqui é uma exceção. É importante vocês cuidarem bem dele. Ó. Toda vez que tu tiver, ó, a valência livre em carbono secundário, a partir de 3 carbonos, com 3 carbonos, valência livre em carbono secundário, é chamado de radical isopropil. Ele é uma exceção, porque vai ter também o radical iso mais à frente que a gente vai discutir sobre ele.